Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos para a segunda jornada de casos ao vivo, que não é bem ao vivo, a gente está gravando dessa vez. Mas mais um caso aí que a Ana vai trazer e a gente vai tentar elucidar aí pelo método Kiron. Para quem não conhece, método Kiron, um método que te ajuda a refinar, né, a buscar uma medicação individualizada para tratar o paciente como um todo. E ele é embasado em 3 pilares: no pilar do algoritmo, que é essa tela que a gente está vendo na nossa frente, eu já vou explicar, na temática do paciente e no seu tropismo. O algoritmo nada mais é do que um estudo em que a gente coloca, eu ocultei os dados do paciente, então nesse espaço branco aqui à esquerda estariam os dados do paciente, então a gente vai colocar no sistema o nome dele, data de nascimento, sobrenome, e o apelido e o país que ele nasceu, e isso só, mesmo que a gente não coloque nenhuma queixa do paciente, nenhuma análise, nada, vai nos dar uma lista de medicações. E a ideia é que a gente restrinja, né, que a gente filtre essa lista através de duas abordagens principais, que é o tropismo, ou seja, onde é que a doença do paciente se localiza, historicamente ou no momento da queixa, e a temática de vida. Então, questões de temática de vida, como relação com os pais, ou qualquer outra temática que seja recorrente durante a vida do paciente, tá? Então, vejam, aqui está essa lista do algoritmo que ela nos deu, tá? E a gente vai agora tentar analisar o caso. O que eu sugiro que vocês façam? O que acontece, né? Primeira vez que a gente faz a lista. A gente abre essa lista e dá meio que um desespero, porque você abre uma lista e tem lá um monte de remédio que você não conhece, uns nomes estranhos, uma loucurada. Então, o que eu sugiro que vocês façam, né? Você vem aqui no site de matéria médica, eu sugiro esse site que chama Matéria Médica Online, porque é um site que eu desenvolvi as matérias médicas e que eu acho que faz muito sentido com a abordagem que a gente vai ter dentro do método, tá? Mas você pode fazer do jeito que você achar melhor. E você vai colocando os nomes dos remédios aqui e abrindo essas abas, porque daí o que a gente vai fazer? A gente vai analisando e vai fechando as abas que não tem nada a ver, ou abrindo as que tem alguma coisa a ver, tá? Então, foi o que a gente já fez aqui para não tomar o tempo da gravação. A gente já fez esse processo de abrir todas as abinhas lá. Tem alguns remédios que não tem no Matéria Médica Online, que daí a gente vai abrir a própria matéria médica de outros lugares ou do próprio sistema para a gente avaliar, tá? Então, beleza. Então, fala lá, Ana, como é que é o caso, o que você tomou, o que você acha importante. Então, é um menino de 5 anos e ele começou a vir a tratar comigo em agosto, quando a mãe tinha acabado de ganhar o terceiro filho, então ele é o mais velho de 3, tá com um irmãozinho novo. E durante a gestação, ela relatou que ela tinha muito medo e insegurança. Ela estava passando por momentos de dificuldade, então esse foi um ponto da gestação. Tá. Em relação a ele é muito sensível, ele é muito comunicativo, sempre curioso, querendo saber o porquê, e não aceita nada imposto, ele sempre tem que entender o porquê daquilo. Mas é colaborativo, é empático, desculpa, e ajuda bem os irmãos, e aí ele mesmo coloca assim, eu sou o cuidador da casa. Mas ao mesmo tempo é agressivo com o pai, bate no pai. E o problema principal da queixa que eles trouxeram foi que à noite era difícil começar a dormir, ele gritava, se debatia e ainda tem enurese noturna. De repente, durante o dia, assim, quando ele está brincando, às vezes ele também perde urina por segurar muito o xixi. De medos, a mãe colocava medo de médico, de consultas e medo de choque. De choque? Isso. De levar um choque? Tá. Então, nessa primeira consulta foi isso. O que ela também colocou, que nesse último ano ele teve otite, amidalite e uma conjuntivite, que esse é um ponto que a gente tem que olhar bem, porque ele tem uma conjuntivite alérgica, assim, que sempre tá. Ele vem nas consultas, ele sempre tá com esse olhinho supurando. E foi isso, assim, a última vez que ele teve foi há 2 dias atrás, ele veio aqui, por uma agudização que provavelmente foi o adenovírus, né? Então ele vem com uma febre alta, vômito, tosse produtiva, dores abdominais, dor de cabeça, a conjuntivite aí bilateral, lacrimejando,
e calorento e sedento, e aí um ponto importante que ele, quando ele começa a tossir, ele muda de cômodo para não atrapalhar quem está ali, e ele chora porque está tossindo. Ele não quer incomodar os outros. Esses são os principais pontos do caso dele. Tá. Você considerou um tropismo pelo olho, assim? Você acha que isso é o que mais incomoda? É uma coisa também. E a questão da urina, né? De perder a urina. E daí, já pra gente lembrar, no ponto de vista de potência, faz agudizações com febre, né? Então, teoricamente, pensar numa potência um pouco mais alta por isso, né? E aquela questão que você falou do medo da insegurança na mãe, alguma, você conseguiu identificar mais, assim, o que causava? Por que esse medo de insegurança? Passou por alguma coisa? Ela perdeu a mãe logo que estava grávida dele. Então, foi muito difícil, assim. Ela estava se sentindo sozinha, né? Sabe quantas semanas, mais ou menos, no começo, no final? Foi no começo. Perdeu a mãe no começo da gestação. Isso. Tá. Então tá, acho que essa é uma temática importante também. Acho que até os 7 anos, né? Essas temáticas de história de gestação, assim, elas ganham peso. Quanto mais próximo, né? Quanto menor a criança, mais peso, mas acho que ainda é algo pra gente. Porque na história de vida dele, dos 5 anos, né? Quando ele nasceu até hoje, na história de vida dele, depois de nascer, não teve nada muito relevante. Não. Esse ano que Só as começou. características de temperamento, né? Cuidador e tal, se acomodar e tal. E aí, com Mas a história de vinda vida, não. do. Não, com a vinda. Na verdade, assim, ó, eles mudaram para Maringá em março, abril, março. E, e ela grávida do terceiro. Então, teve a mudança de Curitiba para cá e a chegada do terceiro irmão. Tá. E aí, esse ano que ela sentiu que ele ficou mais doente, assim, mas antes ele não tinha nada de relevante, era saudável. Uhum. Então tá, então acho que com isso em mente aí, a gente pode tentar ver lá nos nossos remédios se a gente tem alguma coisa que bate, né, pra gente ir excluindo, fazendo aquela exclusão. Então a gente tem aqui, eu coloquei daqui, ó, então aqui tá cálio fosfórico e o último aqui é positrônio. Então cálio fosfórico até positrônio. Então vai ser nessa ordem. Então, quanto mais os primeiros remédios, teoricamente, que a gente falar, tem uma importância maior dentro do algoritmo, né? Lembrando que aqui a gente está mais propenso a dar um mineral e um vegetal do que um animal, apesar que animal acho que só apareceu lá para baixo mesmo. Então a tendência é que a gente opte por alguns desses reinos. Essa relação com os irmãos é alguma coisa relevante? Assim, sentiu a chegada? Como é que ele lida com os irmãos? Então, ele é muito tranquilo, assim, durante a consulta ele brinca, ele conversa, e a mãe fala mesmo que ele é o cuidador. Então, a gente acha que não teve nenhum problema, né, para chegar. Bom, eu acho que para quem já estudou homeopatia, tem um remédio muito famoso na homeopatia que é fósforos. E querendo ou não, lembra um pouco algumas coisas dele, né? Se a gente for Sim, pensar bem no preconceito, assim, bem nas características grandes, né? Então, isso. fósforos são crianças vivazes, comunicativas, cuidadoras, né? Então, ele tem um pezinho em fósforos aí, né? Sim. E fósforos também é um remédio com muita relação com os irmãos, né? E os Uhum. amigos. Então, nesse aspecto, temática irmão e algumas coisas do temperamento, ele tem muito de fósforos. E daí vem as loucuras do algoritmo, né? O primeiro remédio que aparece, cáli fosfórico. E cáli, né? A gente já falou de cáli outras vezes, tem até um vídeo no canal sobre cáli. Foi da nossa outra análise, a gente falou bastante de cáli. E cáli é aquela ideia do princípio, do dever, do responsável, né? Do moralista, do dogmático, né? Então, se a gente misturar essas temáticas em cáli fosfórico, a gente tem um dever, né? Um dever de estudar por causa do fosfórico, um dever de cuidar, um dever com os irmãos, um dever, né? Então, essa rigidez no aspecto fosfórico. Eu acho que só pelo aspecto fosfórico é um remédio que a gente não vai fechar daqui, porque eu acho que tem algumas coisas a ver, por mais que não tenha um tropismo, nem pelo olho, nem pelas questões urinárias, teoricamente, um remédio mais tropismo neurológico, mas lembrando que no método a gente não precisa contemplar tudo. Se a gente tiver uma temática mais ou menos batendo junto com essa sugestão do algoritmo, só isso já pode nos ser um indicativo de prescrição.
Então, acho que é inicialmente um remédio que a gente não deve excluir, né? O que você acha? Alguma coisa que você pensou de Kali? Sim, esse é um remédio fortemente. Já começa... Que na pior das hipóteses, se tudo der errado, a gente já tem um para Esse. prescrever. Então, se tudo der errado, não consigo fazer nada, nossa análise já acabou aqui com 10 minutos, a gente prescreve Kali fosfórico e vê o que vai dar, com certeza vai ajudar. Mas vamos ver se na lista a gente tem alguma coisa melhor. Então, a gente já ficou aqui com Kali fosfórico na dianteira dos outros. Aí a gente vai excluindo, se ninguém ganhar dele, a gente fica com ele mesmo, tá? Então, talvez, para quem já estudou homeopatia, ou para quem... Talvez isso seja um sonho um pouco estranho, assim. Meu Deus, como assim? Não abre repertório, não pergunta nada, não sabe nada, vai prescrever um remédio, assim. É assim mesmo, é assim mesmo que a gente faz. Então, a gente só faz isso. A gente prescreve assim. Ah, mas não vai repertorizar. Não, não vai repertorizar, não precisa, tá? Nesse caso que você passou, assim, pelas coisas que a gente falou, eu não repertorizaria. Eu não consigo enxergar nenhuma rúbrica, assim, ó, clara, assim, ó. Essa rúbrica é certeira. Ah, você vai ter lá enurese noturna, deve ter uns 600 remédios. Ou diária, escape. Olho, como é que você vai? Não tem modalização, né? A modalização te faz perder o remédio. A não ser que você seja um mestre em modalização, tá? Mas não é meu caso, então eu prefiro não colocar. Medo e insegurança, geral. Perdi a mãe. Transtorno por morte da mãe deve ter uns 100 remédios, que eu acho que é muito pouco, frente a 6 mil. Todo mundo perderia a mãe e ficaria mal. Aí eu acho que é uma rubrica ruim. Comunicativo e tal, é melhor entender o remédio dentro da sua temática de comunicação do que eventualmente usar uma rúbrica comunicativa. Cuidador, talvez esse você poderia usar um cuidado, uma qualidade mental de cuidado. Talvez esse poderia ser uma rúbrica. Só, né? Medo de choque, acho que não tem medo de choque. Acho que não. Vou até ver aqui se tem medo de choque, mas eu acho que tem. Repertório, esse tem. Medo de ser machucado em um choque traumático. Então, não acho que é bem isso, né? Talvez seja um choque até emocional, só tem geossêmio. Então, não. Então, eu acho que é um caso em que a gente não vai repertorizar, tá? Mas vamos ver. Então, temos lá cálie fosfórico. Aí temos calcária arsenicosa. Calcária tem toda essa questão da insegurança, da insensibilidade. Da insensibilidade não, da sensibilidade à opinião dos outros. E muito relacionado também às temáticas de arsênico. Daí aquela questão talvez meticulosa e ansiosa, inquieta. Do ponto de vista de tropismo também não tem. Tem um urinário aqui, tem um tropismo urinário. Mas tem a questão de palpitação, cansaço da vida. Não tem nada, né? Eu deixaria só pelo urinário, só forçando muito a barra aqui pra gente ver se tem alguma coisa. Mas deixaria só porque tem um tropismo urinário aqui, que é uma das queixas do paciente. Mas de temática não parece ter muita coisa, né? Se você achar que tem, você me interrompe, tá? Uhum. O áuron que era áuron metálico mesmo, né? A áuron tem também um grande tropismo pelos olhos, que é outro tropismo. Eu deixaria só pelo tropismo. A áuron tem toda uma questão de apego ao poder e tal, são crianças cuidadosas, né? Essa questão do cuidado tem áuron também. Não tem aqui a descrição de áuron na criança, mas deixa eu ver se eu acho aqui a descrição do áuron, se tem alguma outra característica. Mas então não vai fugir muito disso aqui, tá? Eu acho que o tropismo e o cuidado me levariam a deixar a áuron aberto também. Cádmio, no caso é cádmio sulfurato, né? Aqui no nosso repertório, na nossa matéria médica não tem o sulfurato, mas tem a matéria de cádmio. Então, cádmio é estágio 12 da série da prata. É uma questão de um tropismo como todo estágio 12, né? Por cânceres, né? De diferentes localizações. Nesse caso, eu acho que não tem muito como a gente deixar, não tem nada para cádmio. Cali, aí tem um outro cali, né? A gente viu aqui cali fosfórico e aparece para a gente agora cali sulfúrico. Sulfúrico muito relacionado a questões conjugais, né? E também de aparência. Então, não tem um tropismo específico. Eu acho que entre cali sulfúrico e cali fosfórico, eu optaria por cali fosfórico. Apesar de que tem aqui uma questão, ó, dá sem pensar, sem expectativas, gosta de ver os outros felizes, é uma pulsatila mineral, o cálice sulfúrico. Então, quando a gente pensa em pulsatila, para quem já estudou homeopatia e quer dar um mineral, é uma pulsatila mineral, digamos assim. Eu acho que por ser cálice, por ter essa questão do carinho, do afeto, eu vou deixar aberto também. Esse é um remédio que eu considero bastante. Legal. Vamos deixar para o final para a gente rever.
Sarsaparilla também é um remédio classicamente de sintoma urinário, tem um grande tropismo urinário. Uma temática das liliáceas, que são remédios muito relacionados à série do silício, na questão de ser o centro da família, uma questão de encobrir, um remédio clássico dessa família Lilium tigrinum, né, que tem essa questão de ocultar, de encobrir. E dentro da temática do remédio, uma questão de não se sentir aceito, negligenciado, medo de não ser aceito, piora pelo divórcio dos pais, transtorno por morte do pai, no caso foi da mãe, né? Um desapontamento no relacionamento. Só por causa do tropismo eu vou deixar aberto, tem alguma coisa de morte do pai, não é da mãe, mas a gente vai sempre usar uma abordagem mais abstrata, nós vamos expandir, ó, transtorno por morte, não é da mãe, é do pai, tá, mas então vamos deixar e a gente revisa depois, até porque esses remédios vão ficando depois como opções para outras prescrições, pode ser que a gente até não prescreva hoje, mas numa próxima consulta, se o paciente voltar, em vez de você abrir todos e ver tudo de novo, você já deixa essa tua seleção inicial para que elas sejam opções para o futuro, tá? Então eu não vou fechar esse aqui não. Taraxacum é um remédio lá da série do lantanídeo, tem toda uma questão de independência, de autonomia, não tem um tropismo específico, então acho os outros melhores, vou fechar. Chocolate é um grande remédio dessa questão também da conexão, né, da necessidade de contato, né, mas perdeu, né, às vezes com pais ausentes, briga entre os pais, maus tratos, daí cresce um adulto que não gosta muito não tem muita conexão com criança, então a tendência é o isolamento, viver num mundo de fantasia. Não tem um tropismo claro, então alguma coisa disso que você enxergou não tinha essa ausência, né? Os pais se dão bem com ele, né? Não apagamos. Cimicifuga, um remédio classicamente de sintomas femininos, uma ranunculácea, classicamente aquela história de envolto por uma nuvem negra, assim, medo de enlouquecer, sintomas clássicos, mas que a gente não vê tanto na prática. Aprisionado pelo filho na gestação, impede de se divorciar, uma temática que pode aparecer na gestação, mas aqui eu acho que não tem nada a ver. Então vamos fechar. Aqui eu deixei aberto só a família, porque apareceu lá uma querida. Não, era cinchono sulfúrico, né? Tá aqui. Não vi aqui, achei que não tinha, mas tem. Então tem ação nervosa, anemia, calafrio na febre, nada a ver. Fechou. Cóstico é um grande remédio de sintoma articular, aquela história lá de mal-estar por cheiro dos alimentos, e é um remédio extremamente negligenciado, se sente feio, sujo. Perceba que como não é a primeira vez que isso aparece, médicos se sentem negligenciados, sujos, constrangidos. Pode ser eventualmente por ser uma criança muito pequena, que eventualmente ele até tem essa sensação por ter tanto irmão, por ser mais velho, os irmãos tenham nascido, mas nada que a gente possa ter certeza disso, né? Mas então, não tem como manter, vamos fechar, os outros são melhores. Croton é uma euforbiácea, que é aquelas medicações que reprimem muito seus sintomas, reprimem muito suas emoções. Tem falta de amor materno também, vítima de abuso às vezes. Um egoísmo, assim, uma coisa de criar um sistema para vincular os outros a ele. E um sintoma intestinal, diarreia, então não dá para manter. Flore com ácido também, tropismo por osso, bem destrutiva, glamour, aparência, então não tem nada a ver. Perceba que tem uns que eu vou pular mais rápido, senão a gente vai demorar muito. Tá? Gossypium, então, a questão lá também malvácia, que é a questão de se adaptar para manter o relacionamento, agrada demais, é meio pegajoso, um tropismo feminino, acho que é pouco para a gente manter. Parsulfo também, bem destrutivo, perceba que não aparecem remédios mais destrutivos, né? Sintomas mais respiratórios, supurações, hipersensível, raivoso, por mais que ele tenha lá os de bater no pai e tal, ele parece mais carinhoso. Assim. Terceiro cáli que aparece aqui, caliodato, sintomas em viés superiores, loquaz, brincalhão. Você falou que ele mudou de cidade, né? Isso. Então, os iodátons, eu acho que apareceu o iodum puro aqui em algum lugar. A gente falou de iodum puro, né? Vamos já falar de iodo? Porque daí a gente analisa os dois juntos. Cadê o... Aqui, ó, iodo puro. Então, tem cáli, iodato e iodo puro. O iodo, ele é um grande remédio dessa questão de deixar o local onde vive e emigrar. Então, é uma temática que ele tem. Então, eu deixaria tanto o cáli iodato como o iodato puro. E iodo tem muitas questões de viés superior, quadros catarrais agudos. Por mais que ele tenha mais uma questão cognitiva e tal, ele faz também IVAs, assim, né, Ana? Bastante.
Ele chegou a falar de íngua, adenopatia, essas coisas não, né? Não. Nessa adenovírus que ele fez aí, não teve adenopatia. Não. Tá. Então, o Kali e o Iodum eu deixaria, tá? E eu acho que eu daria mais o Kali e o Datum do que o Iodum por causa dessa questão da felicidade quando cumpre tarefa, exuberante. Entre os dois, eu deixaria esse. Então, eu já vou fechar o Iodo aqui. Mas o Kali e o Datum eu vou deixar. Petrozelina. O petrozelina é um remédio, é a salsinha do tempero mesmo. E tem um tropismo urinário. Então, só isso já me faz deixar. Na família, refinado, sensível à pobreza e crueldade, autonomia, liberdade, tendência a agradar mesmo quando rejeitado. Então, a versão leite materno não tem muita coisa, tanto tem algumas coisas, mas não muito, mas pelo tropismo nós vamos deixar. Capsicum é parecido com as solanáceas, né? Então, medo de perder o suporte, medo de perder os pais. Apareceu isso ou não? Não, é só carinho mesmo. Não tem medo, não. E não tem tropismo, apesar de ter um tenesmo de bexiga aqui, então não vou tirar, não vou deixar. Colossíntese, sintoma de gastrointestinal, uma questão de dinheiro e tal, nada a ver. Hidrogênio também nada a ver, hidrogênio são sempre remédios bem estranhos. Licopódio é sempre licopódio, então licopódio é difícil de tirar da nossa lista, né? Um grande policresto. Com tropismo urinário, por mais que ele não seja classicamente um licopódio, né? Ele tem o cuidado e tal, não tem tantos episódios de raiva ou de mandão e tal, ou de ditatorial, mas pelo tropismo, por ser policresto, eu deixaria. A descrição aqui, ó, criança imperativa e obediente, sempre vai acordar irritada, ditatorial, com várias situações novas, gosta de leitura e de conhecimento. Você viu alguma coisa de licopódio? Não. Nada a ver. Tá. Mas vamos deixar para licopódio, tá? Magnetes raiva é um remédio bem pequeno, 2 lacinantes, tropismo masculino, não. Lux vômica também, policresto, tropismo mais gástrico. Eu tô deixando licopódio, porque pelo menos tem um tropismo urinário aqui, tem bastante sintoma urinário, vou deixar. Mas acho que Nux vômica é mais difícil de deixar, né? Super bravo e tal, não parece ser, vou fechar. Palladium é uma platina exagerada, então é questão de valor, de alto valor, de ego, mas um tropismo feminino, vou fechar. Plumbum também, um remédio clássico, mas com uma questão abdominal, constipação, também vou fechar. Ambra gris é um remédio super tímido, introvertido, uma vergonha, um ato de desprezo, não parece ter muito a ver. Asclepia tem uma questão que eu acho importante aqui, que é a questão da necessidade da mãe. Transtorno por perda da mãe, que foi o que aconteceu na gestação, né? Então, por esse tema aqui, eu vou deixar Asclepias. Eu acho que Asclepias é um remédio que a gente deve deixar na nossa lista. Elaps, aí aparecem os animais que a gente já viu, que é pouco provável que a gente prescreva lá pela impregnância, né? Então, Elaps, tímido, medo de chuva, não. Inseto, fórmica com agitação muito grande, sintomas articulares, não. Oleander é um remédio de uma família muito parecida aqui com as clépias, que também tem a questão do cuidado com a mãe. Ela chegou a cuidar da mãe, mas ficou doente por muito tempo? Ou ela morreu de repente? Você sabe? De repente. Tá. Então, entre esses dois aqui, também por não ter um tropismo, eu acho que, se a gente for levar em consideração a temática da mãe, as clépias estão mais perto. Então, vou tirar o Oleander. O Oleander foi o remédio que a gente prescreveu no outro caso, lembra? Positrônio também, um remédio bem pequeno, uma questão meio etérea, assim. Então, deixaria. Então, aqui a gente acaba a nossa análise. Então, deve ter tido o quê? Quantos remédios aqui? Mais ou menos uns 30, 30 e poucos? Desses 30 e poucos, a gente foi com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 remédios, tá? Então, o que eu sugiro é que você anote esses 9 remédios, né? Lá na lista do prontuário do paciente, para que a gente tenha como opção nas próximas consultas, né? Que a gente possa ter para onde correr, se não movimentar, a gente tem outras opções, revisa. Não precisa revisar todos, revisa esses. Se você fez esses e não deu certo, aí você revisa todos de novo. Mas então perceba como o método te propicia uma questão assim, de você ter para onde correr. Você tem agora um plano, você tem várias opções, abordagens diferentes, tá? Então perceba que a gente pode fazer daí uma segunda observação aqui, ó. Então a gente tem temática da mãe, a gente tem asclepia tuberosa, tá? Tropismo urinário, a gente tem licopódio, petrozelino, sarsaparrila. Então, pela temática da mãe, asclepia tuberosa, pelo tropismo, licopódio, petrozelino ou sarsaparrila.
pela, pelo temperamento daí, né? Por questões de temperamento e de tropismo também pelas vias aéreas. A gente tem cálie, os cálies, então é bom deixar os cálies juntos. A gente tem cálie iodato, cálie sulfúrico e cálie fosfórico. Aí pelo cuidado, né? Eu acho que auro a gente pode tirar. Ah, não, tem tropismo do olho, é o único. Não, pode deixar. Tropismo do olho, auro. E tropismo urinário também a gente tem que colocar lá, além de licopódio, petroselina, sarsaparilla, a gente tem que colocar calcária e arsenicose, tá? Então, a gente aqui tem essas medicações, tá? Alguma observação sobre essas, Ana? Alguma coisa que você queira comentar? Não, acho que foram essas mesmo que eu tinha separado para ele. Mas na prática, assim, por exemplo, ele veio uma vez, daí eu fiz calcária cervical, porque eu achei que a questão da urina foi importante, assim, foi uma coisa que a mãe trouxe com muita. Só que aí ele voltou com 2 meses, ele tinha melhorado essa questão. O bebê já tinha nascido, só que ele veio com muita tosse, a questão. Ele é respirador bucal também, então fica com muita essa questão de vias aéreas superiores. Daí eu fiquei pensando o que fazer, se mantinham, se Qual que você percebeu? mudava. Calcária? Eu comecei com a calcária. E a Baseado questão. no tropismo? É, Tá. e melhorou. A urina não foi mais um problema. Mas ele estava mais assim, mais doente, não sei de vias aéreas, né? Depois me chamou a atenção isso. Não entendi. Mais doente com mais quadros agudos, você falou? De vias aéreas superiores, né? Mas daí, você acha que a parte da urina melhorou? Não parou, mas melhorou. Você chegou a... Deixa eu abrir então aqui para mostrar. Vamos abrir aqui uma outra ferramenta que eu ainda não mostrei aqui. Ele veio bem. Então essa é a tabela de Proful, tá? Essa tabela, ela nos ajuda a determinar a profundidade das doenças, né? A gente tem dentro do método que se utiliza de questões homeopáticas, a gente tem algo que se chama leis de Ehring, né? Então as leis de Ehring foi um homeopata muito famoso, até foi pago para fazer um relatório para contradizer a homeopatia, porque na época dele estava dando muito certo, falou, vamos pagar um cara aqui para mostrar que é tudo balela. Aí eles pagaram o Ehring, ele resolveu estudar, né, para mostrar que não funcionava, e daí ele falou, putz, mas funciona. Aí se tornou um dos caras mais famosos da homeopatia. E daí ele percebeu na clínica que as doenças seguem uma melhora por determinadas leis, né? Então as lesões têm que seguir de cima para baixo, de dentro para fora, dos órgãos mais profundos para os mais superficiais, na ordem inversa em que eles apareceram. Então, essa questão dos mais profundos para os mais superficiais foi complementada por um homeopata indiano, que até faleceu recentemente, chamado Praful, e ele desenvolveu essa tabela no sentido até embriológico, assim, ele percebeu que quanto antes o órgão era formado, né, dentro da embriogênese, mais profundo ele era, né? Então a gente parte lá para doenças relacionadas à placa neural, então aqui no canto superior direito, doença de Parkinson, doenças desmielinizantes e tal, até doenças lá embaixo, que vocês vão ver, que é o mais superficial, que é uma doença de pele, uma doença de mucosa, tá? Então, se você seguir com o teu paciente do canto superior direito para o canto inferior esquerdo, a gente está seguindo um mecanismo de cura, né? Então, mesmo que surjam coisas, então, perceba, o paciente pode vir para você com uma tuberculose, que está aqui em cima, aqui no canto superior direito, e se a tuberculose melhora, ele está sem sintoma, mas ele evolui com uma litíase biliar, por exemplo, é um problema novo, mas nesse sistema você percebe que ele está caminhando para a direção à cura. Então você vai ficar, entre aspas, feliz que ele teve uma litíase biliar, comprova que ele está melhorando. Tá? Então, nesse caso, o que pode ter acontecido também é que ele tinha uma questão urinária, né? Então a gente põe aqui, ó, trato geniturinário está nesse nível aqui, ó. Esse nível do meio aqui. Não sei se vocês estão vendo, deixa eu aproximar um pouquinho aqui, ó, geniturinário, tá? Então ele estaria aqui numa questão até, acho que mais do verde ou do amarelo aqui, né? E ele evolui daí com quadros mais respiratórios, né? Então, querendo ou não, ele desceu aqui
na tabela. Então, pode ser, eventualmente, que a própria calcária seja um remédio que mereça ser mais usado, porque ele está seguindo uma lei de cura, né? O que acontece é que você tem que perceber também que não faz sentido ele estar seguindo essa lei de cura se o estado geral, se a percepção de bem-estar, ela não é mantida. Então, assim, ele tem que estar se sentindo melhor. A mãe tem que perceber que ele está melhor. Falar, doutor, ele teve lá, mas ele está melhor. Então, às vezes, isso também é uma coisa que é meio disruptiva, eu acho, assim, do ponto de vista do método. Como é que você sabe que o paciente está melhor? Você pergunta se ele está melhor, né? Você pergunta. Você está se sentindo melhor com esse remédio desde que você começou a estar melhor? Pergunta para a mãe, ele está melhor desde que começou? Isso norteia muita coisa. Obviamente que pode ser que às vezes ele evolua nessa tabela aqui e ele não consiga perceber que ele tem uma litíase biliar e está melhor. Pode ser que ele perceba que não, aí tem coisas que você vai mostrar e você vai saber que ele está melhor mesmo. Mas ele achando que ele está pior, né? Mas a percepção de bem-estar era importante. Então, eu acho que se a mãe acha que tá melhor, talvez ele possa insistir um pouquinho com esse remédio, tá? Apesar de que eu não sei se seria minha primeira opção. É engraçado, né? Como a gente tem uma percepção na consulta, a gente falou isso da outra vez. Sim. Às vezes a gente tem uma percepção na consulta, a gente tem um feeling, assim, na consulta, de que não, eu vou começar com calcária silicose. E às vezes é o remédio, porque aqui a gente não tem esse feeling, né? Então, entre os remédios que a gente tem, eu coloquei todos aqui no programa de repertorização. Perceba que a repertorização não é a nossa base, mas às vezes a gente pode usar alguma coisa que tem aqui para a gente fazer a diferenciação, né? Então eu coloquei apenas aqui onde diz ali remédios, no canto esquerdo, eu coloquei só os que a gente separou. Já está faltando algum, acho que não, né? Cálice fosfórico, calcária silicosa, auro, cálice sulfúrico, sarsaparila, caliodato, petrozelino, licopódio e asclepiosperose. Né? Uma coisa que eu falei que seria a rubrica que a gente iria usar é uma qualidade de cuidadora, né? Então tem esse repertório aqui, que é um repertório de qualidades mentais, e ele tem uma qualidade mental que é a qualidade do cuidador. E aqui a gente tem calcária silicosa, a gente tem auro, com bastante coisa. Lembra que eu falei que tinha qualidade cuidadora de auro nessa benevolência? Cálice fosfórico, cálice sulfúrico e licopódio. Então aqui a gente já tem alguma dica. Você pensou em rúbrica para ele? Alguma outra coisa a gente falou que não, né, Ana? Você colocou alguma coisa na hora lá? Não. Ele é associável, né? Ele é associado. Comunicativo. A gente pode usar também uma questão de sociabilidade lá do Pravin. A gente teria caliodato e calisulfuro e licopódio. Os retraídos seriam auro, calcária silicosa, califosfórico e calisulfuro. Isso eu acho uma coisa legal de ter também como opção aí. Os sociáveis, se ele é bem sociável, você sabe que é sociável, o caliodato começa a ganhar um peso aí, sabe? Nessa história, porque daí a gente envolve uma temática de vida, que foi a questão da mudança de cidade, a gente envolve o algoritmo, né? Então, pelo menos, ele é um remédio que tem dois pilares. Então, eu acho que talvez seja algo a se pensar, né? Como opção. Como eu falei, talvez insistir um pouquinho na calcária seja uma boa. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa mais aqui sobre caliodato, para a gente complementar. Apesar de que é um remédio bem mais irritado, assim, né? Ele não é tão sociável, tão bonzinho, até às vezes meio cruel, assim, sabe? Se bem que ele tem essa questão de bater no pai, né? Então tem essa questão de caliodato, ele é bem abusivo com a família, sabe? E por mais que tenha toda essa questão, ele bate no pai. Então, às vezes, é uma dica. São crianças falantes, animadas, loquazes, comunicativas, magras, muitas vezes, assim, bem de iodo, né? Come, não engorda. Então, acho que pode ser uma opção, né? Pode ser alguma coisa a se pensar aí. Apesar de não ter um tropismo tão marcado assim, eu acho que pode ser alguma coisa pra gente pensar. A hora que eu ouvi o Carlos que fala insensível com a família, daí eu achei que... Mas é aquela história, né? Por mais que ele seja insensível com a família, ele tem alguma coisa com a família, né? Então, não seria o primeiro, mas acho que vale a pena colocar ele com um pontinho aí de observação. Vamos ver. Bom, mas eu acho que essa prescrição, eu acho que ela já se embasaria. O que eu faria no começo? Se você não tivesse me falado que você tinha prescrito calcária silicose e a resposta que teve, eu começaria mesmo com cálice fosfórico.
tá? Eu acho que está em primeiro ali, tem a relação com o temperamento dele. Em segundo lugar, eu pensaria talvez em alguma coisa com tropeço maior, tá? Então, pensaria em começar aí, talvez... Deixa eu só pegar aqui esses que têm tropismo por urina, que é sarsaparilla, principalmente os menores, né? Sarsaparilla e petrosalina. Só para ver se algum deles, por mais que tenha sintoma urinário, deixa eu ver se eles têm a incontinência, né? Não, os dois têm. Os dois têm. Então, deixaria esse como... Eu acho que a gente poderia seguir daí, usar, primeiro, as percepções de primeira prescrição. Então, notar os movimentos que o remédio faz, para ver para que lado a gente vai. E depois, começar a prescrever, talvez na ordem do algoritmo mesmo. Então, começa com calcário silicosa, não deu certo, vai lá para cálcio fosfórico, que foi o primeiro, e vai seguindo. E vendo o que indica que esse processo dele nos dá, né? O que acontece nesse processo para que a gente entenda o movimento que ele está fazendo. Ótimo. Faz sentido? Alguma outra observação? Alguma outra coisa que você tenha percebido? Eu acho que esse vídeo que eles pegaram agora deu uma balançada no caso, né? Mas aí agora eles melhorando e voltando, a gente consegue ver como é que vai andar. Tá. Que potência se prescreveu? Prescrevi, deixa eu ver aqui. Prescrevi na 30. 30. Tá. Eu acho que com esse movimento dele febril, eu subiria a potência um pouco. Daí na hora do agudo eu subi. E ele melhorou ajudou no agudo, a calcária? Ajudou. Que daí isso se torna uma confirmação também, né? Algo para você pensar. Legal você ter prescrito calcária. Legal pra gente ver que nem sempre... Não, e nem sempre a gente tem a percepção do algoritmo é que ela vai ajudar. Então isso nos dá uma confiança grande no sentido assim, talvez se a gente chegasse aqui não seria o remédio que a gente prescreveria por primeiro, assim, eu acho. Mas ajudou, e movimentou o caso. Então acho que isso é legal de perceber. Que bom que você prescreveu pra gente ver. Então, beleza, espero informações. Aquele Leander lá, você chegou a ver de novo? Melhorou alguma coisa? Mudou ou não chegou a voltar ainda? Aquela, acho que era uma senhorinha, né? Mais pra frente, tá vendo? Nos manter informado aí, porque também não adianta nada, a gente se mata aqui, não ajuda nada. Mas ajuda, sempre ajuda. Então, beleza. Então, obrigado. Qualquer coisa a gente se fala. Espero as próximas vezes. Obrigado novamente por participar. E temos mais casos aí pra gente ver. Semana que vem vamos tentar de novo. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau.